Era uma noite especialmente silenciosa na floresta onde o pequeno gato Theo morava. As folhas quase não se mexiam e o vento parecia ter tirado uma folga. A lua brilhava imensa no céu e o ar estava mais geladinho do que o normal. Theo, com seu faro curioso e bigodes sensíveis, sentiu algo diferente naquela noite. Ele estava deitado em sua toca, feita de folhas secas, enrolado em uma posição confortável, mas não conseguia dormir. Algo parecia chamar por ele do lado de fora. Ele se levantou, espreguiçou-se, bocejou baixinho e saiu. Assim que saiu da toca, escutou um som que nunca havia escutado por ali. Ondas quebrando. Theo parou. Ele conhecia bem os sons da floresta. O coachar dos sapos, o canto das corujas, o balançar das árvores. Mas aquele som era diferente. Era o som do mar, e isso o deixou confuso, porque o mar mais próximo ficava a quilômetros dali. Ele franziu o nariz, ergueu a cabeça e tentou farejar o ar. Um cheiro salgado, leve e fresco bateu em seu focinho. Sem pensar duas vezes, Theo decidiu seguir aquele som. Ele caminhou por uma trilha que ele conhecia de cor, mas que naquela noite parecia diferente. As árvores pareciam mais altas, os galhos mais arqueados, como se estivessem formando um túnel só para ele. E conforme ele andava, o som das ondas ficava mais claro, mais real, mais próximo, até que, de repente, a floresta acabou. E diante de Theo havia areia, areia de verdade, areia de praia. Ele piscou algumas vezes, confuso. Como aquilo era possível? O céu ainda estava escuro e ele viu, bem à frente, iluminada apenas pelo brilho da lua, uma ilha. Era como um desenho no horizonte, mas ele sabia que não estava ali no dia anterior. Aquela ilha não existia, ou pelo menos não existia de dia. Na beira da praia, um pequeno barco balançava suavemente, como se estivesse esperando por ele. Theo deu alguns passos hesitantes. Olhou para o lado, olhou para trás, mas o som do mar e o brilho da ilha pareciam chamá-lo com força, como se aquilo tudo tivesse sido preparado especialmente para ele. Sem pensar muito, Theo pulou dentro do barquinho. Ele era pequeno, mas parecia feito sob medida para um gato como ele. Assim que ele entrou, o barco começou a se mover sozinho, suavemente, deslizando pela água como mágica. As estrelas refletiam nas ondas e Theo sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. A ilha se aproximava devagar. E quanto mais perto ele chegava, mais ele via que aquele lugar era diferente de tudo que já tinha visto. A areia da ilha brilhava com pequenos pontos de luz, como se fossem minúsculas estrelas. As árvores tinham folhas azuladas que tremeluziam ao vento, e havia pequenas criaturas com asas transparentes que flutuavam ao redor. Era como entrar num sonho. Quando o barco encostou na areia, Theo pulou. A areia era quente e macia, como se tivesse sido aquecida pelo sol. Mas não havia sol ali, apenas lua. Um caminho de conchas brilhantes surgiu bem na frente dele, como se a ilha estivesse dizendo: "Siga por aqui." Theo, sempre curioso, caminhou por aquele caminho com os olhos atentos. Cada passo que dava, uma concha piscava levemente sob suas patinhas. Era como se a ilha estivesse viva, respondendo aos seus movimentos. No final do caminho, ele chegou a uma clareira. No centro dela, havia um lago de águas transparentes e calmas, iluminado por uma luz que vinha de dentro da própria água. E bem no meio desse lago havia uma árvore dourada, imensa, que parecia feita de luz sólida. Theo ficou olhando por alguns segundos, encantado. Nunca tinha visto algo tão bonito em toda a sua vida. De repente, uma coruja branca, com olhos dourados e óculos pequeninos no bico, pousou ao lado dele. "Bem-vindo, Theo", disse a coruja com uma voz suave. "Estávamos esperando por você." Theo arregalou os olhos. "Me esperando? Por quê? Eu nem sabia que essa ilha existia." A coruja sorriu, mexendo levemente as asas. "É por isso mesmo.
Essa ilha só aparece para aqueles que ainda acreditam em coisas que não existem. Para os que sonham mesmo acordados. Poucos podem ver esse lugar, Theo, mas você viu e por isso está aqui. Theo não sabia o que dizer. Era muita informação para entender de uma vez só, mas seu coração dizia que ele podia confiar. A coruja apontou para a ponte que levava até a árvore dourada. Ela quer falar com você. Theo hesitou por um instante, mas a curiosidade era mais forte. Caminhou pela ponte, olhando para o lago que brilhava como se tivesse estrelas líquidas dentro dele. Quando chegou à árvore, sentiu uma brisa diferente, uma presença. A árvore parecia respirar como se tivesse vida. E então do tronco saiu uma figura felina. Era um gato antigo, de pelos brancos e olhos dourados. Ele parecia brilhar. Theo, finalmente você chegou. Theo deu um passo para trás, surpreso. Quem é você? Perguntou. Sou apenas aquele que guarda a memória desta ilha e preciso da sua ajuda. Theo se sentou, curioso e atento. Mas o que eu posso fazer? O gato velho olhou para o céu. A Ilha da Noite só existe enquanto houver imaginação no mundo. Mas as pessoas estão esquecendo como sonhar. Estão crescendo rápido demais, correndo demais e deixando os sonhos para trás. E quando os sonhos morrem, a ilha desaparece. Theo sentiu um aperto no peito. Não queria que aquele lugar desaparecesse. Ele nunca tinha visto nada tão lindo. O que eu preciso fazer? Perguntou determinado. Você precisa lembrar às crianças que imaginar é importante, que sonhar é mágico, que a curiosidade é um presente. Conte essa história, Theo. Mostre ao mundo que essa ilha existe, mesmo que só à noite. Theo olhou para a câmera com seriedade. Se você está me ouvindo agora, me ajuda a se manter a Ilha da Noite viva. Curta esse vídeo e se inscreva no canal Aventuras do Theo. Assim, mais pessoas podem sonhar com a gente. E a ilha continuará existindo. Naquele instante, a árvore brilhou intensamente. A ilha inteira pareceu cantar. As conchas voltaram a brilhar. As criaturas com asas transparentes dançaram no ar. E o velho gato sorriu. Você fez a escolha certa, Theo. A coruja voltou ao lado dele. Agora está na hora de voltar. O sol está prestes a nascer. E a ilha só aparece à noite. Theo se despediu da árvore, atravessou a ponte e voltou para o barquinho. Assim que entrou, ele começou a se mover sozinho de volta à praia. E pouco a pouco, a ilha foi ficando distante, até desaparecer no nevoeiro da madrugada. Quando Theo chegou à praia, o céu já estava começando a clarear. Ele olhou para trás, mas a ilha já não estava lá. Somente o som suave das ondas restava, mas ele sabia. A ilha existia e continuaria existindo, enquanto alguém acreditasse. Ele correu de volta para a floresta, com o coração cheio de alegria. Ele sabia que a próxima aventura poderia acontecer a qualquer momento. Bastava estar atento, bastava continuar sonhando. E você aí, ainda acredita?